Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no texto de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Enquanto eu estava meditando com vocês sobre família, Deus começou a ministrar no meu coração sobre esse tema tão poderoso. Então já tem umas 2 semanas mais ou menos que esse tema tem mexido, falado comigo, 2, 3 semanas. Eu gostaria de compartilhar com você sobre a força, o poder da fé cristã. O poder da fé cristã. E esse texto de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, mostra o poder da fé cristã. Diz assim o texto sagrado, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem 2 vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas lá na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que vejam. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Feres aqueles que fizeres prisioneiro com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda-lhes pôr diante deles pão e água para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei um grande banquete, e comeram e
despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Que texto maravilhoso, irmão! Que beleza esse texto! E é impressionante a ideia que o autor que escreve o texto quer transmitir para esses que são aqueles que receberam em primeira mão o livro de Reis. A ideia do texto é mostrar para Israel que Israel, mesmo longe de Deus, porque todo esse acontecimento está no Reino do Norte, e o Reino do Norte não tem nenhum rei bom. Todo o povo do Reino do Norte, que Israel se divide em dois reinos, o Reino do Sul em Jerusalém, o Reino do Norte em Samaria. E o Reino do Norte, ninguém serve a Deus, todos os reis são maus. E esse texto mostra para a gente que Deus é um Deus de bondade e de graça. Deus é um Deus de compaixão e misericórdia. Deus está chamando o Reino do Norte a voltar e se arrepender diante do Senhor. Porque em Deus há graça e misericórdia. Eles não merecem, porque eles estão adorando outros deuses, eles estão desviados de Deus. Todos eles se extraviaram eles se rebelaram contra Deus. Mas alguns dos maiores e mais poderosos profetas usados por Deus estavam no Reino do Norte. Isso revela a graça de Deus. Talvez pela própria rebelião da nação de Israel, você pensaria, não, Deus enviaria qualquer um para lá para anunciar a mensagem, enfim, porque eles já não querem ouvir mesmo. Mas ao contrário, Eliseu, que sucede Elias, são alguns dos dois mais poderosos profetas, os quais Deus fez sinais e prodígios maravilhosos. A multiplicação de pães é feita por Eliseu. A água envenenada, imprópria para beber em uma cidade inteira, ela é tornada doce também por Eliseu. A morte na panela, grande fome sobre Israel. E ali Deus atua e aquela comida se torna própria para comer. Fogo que desce do céu com Elias, chuva que cai depois de 3 anos de seca. Veja, a graça de Deus se estende sobre a nação de Israel. E essa é a mensagem desse texto. É um texto de esperança para aquele que está longe de Deus, para aquele que está distante de Deus, para aquele que perdeu sua fé em Deus. E aqui então no nosso texto se revelam 3 tipos de fé. Essa graça de Deus que se apresenta e que nos leva a ter uma fé nesse Deus de amor, a crer, a confiar nesse Deus de amor. Essas 3 fés se revelam aqui. A primeira fé do nosso texto é a fé do rei. É uma fé religiosa. Tudo que o rei quer é não cair na mão do inimigo. É tudo que ele quer. Então ele ouve o profeta. Rarissimamente, no Reino do Norte, os profetas eram ouvidos. Pelo contrário, eles eram perseguidos. Por quê? Porque os profetas, eles pregam contra a idolatria. Eles denunciam a injustiça, a corrupção do governo, a violência contra o pobre, a viúva, o órfão. Então, os profetas, eles denunciam o pecado. E o Reino do Norte está vivendo em pecado. Então, os profetas são perseguidos. Veja Elias, o sucessor de Eliseu, o antecessor de Eliseu. Nossa, Jezabel e Acabe perseguem, querem matá-lo, enfim. Mas aqui o que nós temos é um rei simpático, chama até Eliseu de meu pai. Por quê? Porque tudo que ele quer é não cair na mão do inimigo. Essa é a fé da religiosidade. Há uma aliança com Deus? Não. Há amor a Deus? Não. Só há uma instrumentalidade de Deus. Ele instrumentaliza o dom do profeta. Ele quer que o dom do profeta, que a bênção de Deus esteja sobre ele, para não cair na mão do rei da Síria, porque o rei da Síria, nesse momento, é o rei. Ele está um pouco mais ao norte de Israel, né? Ele faz fronteira lá no norte de
Israel. Por isso que no Novo Testamento vai falar Galileia dos gentios, que é exatamente essa Galileia que faz essa fronteira com a Síria, e ali havia invasões seguidas dos assírios, e debilitava muito o povo de Israel. E os assírios eram muito mais poderosos que o povo de Israel, falando militarmente. Então, tudo que o rei de Israel não quer é cair nas mãos do inimigo. Não há amor a Deus, não há serviço a Deus, não há consagração a Deus, não há uma vida entregue a Deus. Tudo que ele quer é simplesmente a bênção de Deus, o milagre de Deus. Sabe, não vai por aqui, porque os sírios têm uma cilada lá, então ele vai por outro lado. Enfim, tudo que ele quer é isso. Essa é a fé do rei de Israel. Infelizmente, amados irmãos, quantas pessoas, isso é velho, veja, esse texto aqui tem 2.800 anos. Elias, Eliseu estão 800 anos antes de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus. Veja, isso parece que sempre existiu. Isso não é novo debaixo do céu. Pessoas que se aproximam de Deus meramente porque precisam de uma cura, de uma libertação, de um alívio de um sofrimento, porque querem uma porta que se abra para ela, financeira, alguma coisa nesse sentido, entende? Veja, isso acontece desde sempre. Mas essa fé é uma fé religiosa, é uma fé que não tem uma relação com Deus, não tem um relacionamento com Deus. Essa fé aqui, meu amado irmão, é aquela que vai dizer no momento da luta, do sofrimento: Deus me deixou, Deus me abandonou, porque Deus está deixando isso acontecer comigo. Essa fé simplesmente religiosa, e essa fé você não pode ter. Essa não é a fé do cristão. Essa fé, ela não tem poder. É uma fé que simplesmente obedece por causa de um interesse por trás daquilo. É simplesmente isso. Eu quero algo, então eu faço, eu obedeço para ter esse algo. É uma fé interesseira, utilitária. Ela instrumentaliza Deus de alguma forma. Mas essa fé não é a fé cristã. Essa fé você vai encontrar em qualquer lugar. Essa fé existe em qualquer lugar. E eu quero dizer algo para você, queridos: todos têm fé. Todo ser humano vive pela fé. A fé que tem. Tem gente que tem fé nos prazeres, então se lança nisso. Tem gente que tem fé no trabalho. Tem gente que tem fé no dinheiro, então se lança. Todo ser humano tem fé. Até o ateu tem fé, ele tem fé nele mesmo. Mas a fé é algo que todo ser humano tem. Não vem Tiago, no capítulo 2, dizendo que até os demônios creem e tremem. Então a fé não é algo dos cristãos. Se você for em qualquer religião do mundo, você vai encontrar fé. A fé em si não é uma fé cristã. A fé cristã, meu amado irmão, é aquela que deposita unicamente a sua esperança, confiança e certeza na pessoa e na obra redentora de Jesus. É aquele que olha, como diz o autor de Hebreus, olhando, a sua tradução vai dizer no capítulo 12, olhando firmemente. Essa palavra firmemente significa unicamente. Por isso a ideia de firmemente, olhando firmemente, olhando unicamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A fé cristã é um dom. Todo mundo tem fé, mas a fé cristã é um dom. Como diz Efésios capítulo 1, é um dom de Deus. Essa fé que é um presente de Deus, onde você crê unicamente na pessoa e na obra de Cristo Jesus, na sua obra redentora. E você então confia nessa soberania de Deus e mantém esse relacionamento com Deus por meio do sangue de Jesus, por meio do Espírito Santo de Deus, e vive em obediência a Deus, glorificando a Deus e trazendo o seu reino. Então, resumindo, seria: a fé cristã é a confiança obediente na palavra de Deus, que traz
a existência o reino de Deus, traz a vontade de Deus. Você vê, você enxerga a vontade de Deus para a glória de Deus. Então, a fé cristã é a confiança obediente na palavra de Deus, na pessoa de Deus e na sua palavra. Essa fé maravilhosa, ela traz à existência a vontade de Deus, o reino de Deus. E isso produz glória a Deus. Veja, a fé cristã do início ao fim é Deus, é a mão de Deus, é a pessoa de Deus, é a glória de Deus, é a vontade de Deus, é a confiança em Deus e na palavra de Deus, e tudo redunda na glória de Deus, na vontade de Deus sendo feita, na vontade de Deus sendo feita. Então veja, Noé, a vontade de Deus não é que confia em Deus, ele crê em Deus, o reino de Deus se materializa na arca da aliança para a salvação. Ele trabalha para que aquela arca seja feita, ele trabalha 120 anos e prega o arrependimento. E Deus então é glorificado e há a salvação da sua família. Veja, a fé sem obras, ela é morta. A fé cristã, ela tem obras, ela tem evidência, ela traz a realidade, a existência, aquilo que não existe, que é a vontade de Deus. Não há vontade de Deus acontecendo. Então, alguém confiando em Deus, trabalha em Cristo Jesus para que essa obra seja feita. E Deus então é glorificado. Essa é a fé cristã. E é exatamente, irmão, essa fé que nós precisamos ter. Essa fé que nós precisamos ter. Essa primeira fé, qualquer pessoa tem. Mas a fé cristã é um dom de Deus. Nós só temos pela dádiva do próprio Deus às nossas vidas. É Ele que nos concede essa fé de crer em Cristo, unicamente nele, e fazendo a sua vontade, trazer o reino dele à existência, e ele então ser glorificado. É isso que essa fé cristã opera. Mas dentro dessa fé cristã existe uma fé infantil e existe uma fé madura. A fé da salvação é sempre uma pequena fé. A fé cristã ela sempre começa pequena. Ela sempre começa como uma faísca. É aquela fé onde você estende a mão e diz: Senhor, salva-me. Como o texto sagrado de Romanos capítulo 10 diz: todo aquele que chamar por Deus será salvo. A fé da salvação não é uma grande fé. A fé da salvação é uma pequena fé. É aquele toque suave na orla da veste de Jesus. É aquela fé simples, é aquela fé infantil, que você simplesmente se entrega nas mãos de Deus, sabendo da bondade e da misericórdia de Deus. Essa fé, toda fé cristã, ela nasce assim. Não é uma grande fé. Às vezes a gente tinha isso na minha época, quando eu era novo convertido, tinha muito isso. Não, para você ser salvo, você tem que ter uma grande fé. E não é verdade. Na Bíblia, a fé da salvação é uma fé simples, na pessoa maravilhosa do Salvador. A fé que deposita a sua alma, a sua vida nele. E Ele é o Todo-Poderoso. E é Ele que te resgata. É Ele que te ressuscita. É Ele que te agarra e te levanta de ser afogado nas águas. É Ele que opera maravilhosamente na sua vida. E essa fé infantil, ela começa a andar, ela começa a crescer, porque a fé é um desenvolvimento. E é exatamente essa fé que a gente vê no servo de Eliseu. É natural que uma criança, um bebê quando nasce, ele não coma carne e nem sai andando. Vai ser espantoso. O neném já nasce querendo ir para a churrascaria ou já caminhando. Seria um negócio assustador. A gente não espera uma coisa dessa. A gente não pode esperar do novo convertido uma grande fé, uma fé poderosa, uma fé madura. Não, do novo convertido, da pessoa nos seus primeiros anos de vida cristã,
Mas o que nós temos aqui é um outro discípulo. Irmãos, é fantástico, é alguém que crê em Deus, é alguém que está servindo ao profeta, é alguém que conhece a Deus também, ele está caminhando, ele está sendo coberto pela poeira do profeta. O profeta anda e ele é um discípulo, ele anda atrás do profeta, ele segue o profeta, ele ouve o profeta, ele ora junto com o profeta, ele medita nas escrituras junto com o profeta. Enfim, ele está vivendo os primeiros passos da vida cristã. Mas é interessante que essa expressão que nós vemos da fé desse rapaz, ela mostra a infantilidade da fé dele. Olha o versículo 15: tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Veja as características de uma fé infantil. As características de uma fé infantil são, em primeiro lugar, é que ela vê os inimigos e o seu poder, e não a Deus. Ele não consegue enxergar Deus. Ele não enxerga Deus, ele só enxerga o inimigo. Ele só enxerga as tropas, os cavalos, os carros. Ele enxerga todo aquele exército armado para prender um único homem. E ele então, ele só consegue ver o inimigo. Mas a outra expressão dessa fé infantil é o medo. Ai, meu Senhor, está tremendo de medo. Está tremendo de medo. O medo é uma evidência de uma fé infantil. Que coisa, irmão! Só vê o inimigo, ele sente medo diante daquilo, mas também a expressão infantil é o lamento e a murmuração. Ele ora? Não, ele não ora. A fé infantil não ora. A primeira expressão da fé infantil é ver o inimigo, ter o medo e então murmurar, reclamar, falar, lamentar, mas não há oração. Ele só sabe dizer: ai, meu Senhor. Essa é uma fé infantil. Meus irmãos, essa fé fraca olha e busca o refúgio nas pessoas. Ele não foi orar a Deus, ele não foi buscar Deus. A primeira palavra que sai da boca dele não é uma palavra de confiança, mas de medo, e ele não leva o seu coração em oração. Ele simplesmente se volta nas pessoas, e aqui no caso, na pessoa do profeta. Meus irmãos, como é que você tem reagido diante das situações? Tem demonstrado uma fé fraca? Como é que tem sido essa fé? Veja esse homem, ele está desesperado. Esse rapaz, esse moço, ele está desesperado. Enquanto isso, o profeta está tão calmo, ele está tão tranquilo. Não é verdade? É uma coisa impressionante. Como nós reagimos aos problemas, às dores, às dificuldades, às barreiras, aquilo que não dá certo, aquilo que não funciona da nossa maneira. Qual a primeira ação que nós temos? É a oração. A primeira expressão que temos é orar a Deus, é buscar a Deus, é confiar em Deus, é descansar em Deus. Ou ficamos agitados, apressados, temerosos, correndo de um lado para o outro, coração agitado. Como a gente fica? Revela a nossa fé. Quanto tempo você tem que conhece o Senhor? Será que é natural, na idade que nós temos da fé, ter esse tipo de fé? Como o autor de Hebreus diz, dado o tempo em que nós conhecemos o Senhor, já deveríamos ser mestres, todos nós. Então, a
pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo, e que você precisa fazer para você: eu estou crescendo na fé? Há poder em uma fé cristã em mim? Eu tenho uma fé infantil ou eu tenho uma fé madura diante de Deus? E todos nós, irmãos, eu quero afirmar para você, todos nós devemos crescer na fé. Ninguém está no ponto ideal da fé. Ninguém. Todos nós devemos crescer. Todos nós estamos no processo de crescer na fé. Todos nós, todos nós. Não há ninguém que diz: não, eu cheguei no topo do Everest da fé cristã. Eu estou no cume do monte da fé cristã. Não tem. Todos nós estamos trilhando. E a nossa fé será plena, perfeita, quando estivermos lá com o Senhor. Que aí já não precisa nem mais de fé. Porque agora nós temos três coisas: a fé, a esperança e o amor. A fé em Deus, a esperança em que Jesus vai voltar e o amor. Desses três, o maior é o amor. Porque um dia a fé vai acabar. Porque você vai ver Jesus face a face. A esperança da segunda vida vai ter se concluído. Jesus já voltou e buscou a sua igreja. Então você vai estar diante do seu Senhor. Mas o amor vai durar. Então vai chegar um momento que a nossa fé, a gente não vai mais precisar dela. Estaremos diante do Senhor eternamente. Mas enquanto estamos aqui, devemos crescer na fé. Devemos crescer na fé. E a pergunta é: estou crescendo na fé adequadamente? Agora você imagina, se esse texto não tivesse o profeta, o que ia acontecer com esse rapaz? Ele ia ser preso, ele ia ser capturado. Não tinha outro jeito para ele. Então veja, irmão, uma pequena fé é uma boa fé para a salvação. Tudo que você tem que fazer é dizer: Senhor, eu estou perdido, me salva. Pronto, glória a Deus, fantástico. Você não precisa de mais nada. Não, primeiro eu tenho que fazer um negócio. Não, você não tem que fazer nada. Você chamou por Deus, a Bíblia diz, então você está salvo. É Ele que te salva, é Ele que te resgata. Você só tem que estender a mão e receber o presente dele, que é Cristo Jesus. Pronto. Agora, daí em diante é crescer na fé. É crescer na fé. É crescer em Deus. É crescer em Deus. Eu fico pensando como alguns cristãos dos nossos dias, se estivessem nesse lugar, como eles responderiam? Os pentecostais talvez fariam uma campanha, ou então estariam marchando, levantando as mãos para o exército inimigo, decretando e declarando para todo mundo cair. Ou os tradicionais já estariam estendendo as mãos: pode algemar e levar, porque eu não creio em milagre. Não é uma coisa estranha? Então, qual é a fé que Deus quer que você tenha? E essa é a terceira fé. Então nós temos uma fé religiosa, que é a fé do reino. É uma fé de interesse em Deus. Eu quero algo de Deus, então eu faço algo para ter isso de Deus. A segunda fé é uma fé infantil, não é uma fé cristã, mas ela precisa crescer. Imagina esse rapaz, depois que ele passou por esse evento. Que coisa fantástica! A fé dele, imagina a experiência. E aqui está algo para mim e para você. Deus nos permite passar por lutas para que a nossa fé cresça. Porque se não tivesse esse evento, como a fé desse rapaz ia crescer? Como a fé do povo de Deus ia crescer se eles não estivessem diante do Mar Vermelho? E o Egito atrás? Só há crescimento em fé diante das adversidades. Ninguém cresce em fé deitado no sofá. Não tem jeito. Para a gente crescer na fé,
vamos ter lutas. Então você precisa colocar o seu coração no ponto certo e dizer: Senhor, diante dessa luta, eu quero crescer em fé. Eles estão cercados, e aqui tem uma fé madura, essa fé que todo cristão verdadeiro deseja e deve buscar. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10, 15, ele diz que a fé dos coríntios deve crescer, ok? Deve se desenvolver. É uma fé que deve avançar para a glória de Deus. Ninguém é salvo em uma grande fé, mas uma fé verdadeira é uma fé que cresce, ok? Então, as características dessa verdadeira fé, só lembrando de algo, é interessante porque Deus, toda vez que os sírios colocavam uma cilada, Deus avisava para quem? Para o profeta: não vá lá, rei, naquela estrada lá, os sírios estão lá. Ele mandava uma tropa para ver: olha, estão vindo. Em outro lugar, não foi uma ou duas vezes, isso muitas vezes, a ponto do rei da Síria dizer: mas eles não dizer que é um espião aqui não. Quem é pelo rei de Israel aqui? E eu disse: não, meu senhor, é o profeta Eliseu que está lá do outro lado lá. Por isso esse evento. Agora é interessante, Deus não avisou para Eliseu que os sírios iam pegar ele. Poxa, Senhor, mas por que você falhou aqui agora? Não é? Não dá para falar isso. O Senhor falhou. O Senhor não avisou. Poxa, o Senhor está me avisando o tempo inteiro que o rei pagão, esse cara ruim, ele não te serve, ele não te ama, é só interesse. O Senhor está demonstrando misericórdia para ele o tempo inteiro. Eu estou aqui te servindo. E agora não vem um, dois homens, vem um exército, carros, uma tropa inteira, cavalos. Vem um exército inteiro contra mim. E o Senhor não me avisa. Puxa, Senhor, olha, eu estou decepcionado contigo. Será que essa seria a nossa reação com Deus? Poxa, Senhor, tem tanta gente que não te serve, e eu aqui te servindo, e estou passando por isso. Será que você não está pensando numa coisa assim? Por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Será que essa é a pergunta? Será que essa é a resposta que Deus quer que venhamos a dar a Ele diante das aflições que Ele nos envia? Olha lá algumas características de uma fé madura. A primeira é que quem possui essa fé tem uma origem: o homem de Deus. 3 vezes nesse texto, no versículo 9, no versículo 10, no versículo 15, Eliseu é chamado de o homem de Deus. Quem tem uma fé madura pertence a Deus, não é alguém dividido, não é alguém que ora serve a Deus, ora confia em Deus, ora confia em si mesmo. Não é alguém dividido, não é alguém que não sabe para onde vai. Não, ora eu obedeço a Deus. Não, esses princípios aqui eu obedeço, esses textos aqui eu obedeço. Não, esses textos aqui não é muito a minha praia, não. Essa parte da Bíblia aqui não é muito para mim, não. Eu quero só essa parte aqui. Não, meu amado irmão, uma fé madura é uma fé que abraça a Deus inteiramente. É a fé de alguém que tem e que pertence a Deus completamente. Não é alguém dividido, não é alguém que vive algumas horas para Deus e o resto do dia não. É alguém que está vivendo inteiramente, totalmente, entregue a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não há vida secular e vida espiritual, não. Toda a minha vida, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, ele vive para a glória de Deus, ele vive para agradar a Deus, sua vida inteira para a glória de Deus. Tudo nele está em uma única direção: o próprio Deus. Seu espírito, sua alma, seu corpo, seu tempo, seu trabalho, estudos, descanso, nada importa. Em tudo, ele pertence a Deus. Essa é uma fé madura. Essa é uma fé madura. Uma fé madura é de alguém
que está totalmente entregue a Deus. A segunda característica de uma fé madura é de alguém que está crescendo no conhecimento de Deus. O moço, quando disse, lá no versículo 15, então o moço lhe disse: ai meu Senhor, que faremos? Veja, esse rapaz tem conhecimento muito limitado de Deus. O profeta disse: não tenha medo. Meus irmãos, os profetas eram profundos conhecedores das Escrituras Sagradas. Na realidade, a tarefa, e o profeta só tinha uma tarefa: voltar o povo para a Bíblia. Ele não tinha outra tarefa. Tudo que o profeta fazia, tudo que o profeta realizava, toda a vida do profeta, seu exemplo de vida, tudo que ele vivia, tudo que ele anunciava, tudo que ele dizia, cada milagre que ele fazia, cada palavra para cada nação, ou rei, ou pessoa, ou cidade que ele dava, tudo que ele fazia tinha um único objetivo: voltar o povo para a Bíblia, para a aliança da palavra de Deus. Ponto. Ele não tinha outra tarefa, ele não tinha uma segunda tarefa. Todos os profetas, todos eles, tinham um único objetivo, dado por Deus: voltar o coração da nação, das pessoas e das nações vizinhas em arrependimento para Deus. Ponto. Então ele tinha que ser um profundo conhecedor das Escrituras. Alguém então que tem uma fé madura é alguém que conhece a Deus, porque a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. A fé é a salvação. Alguém é salvo porque ouve as Escrituras Sagradas. Se ele ouvir qualquer mensagem, ele não vai ser salvo. Ele não vai ser salvo. Como Paulo disse a Timóteo: tem que cuidar de ti e da doutrina, porque fazendo salvarás a ti e aos teus ouvintes. Se eu mudo a mensagem, se perde todo mundo, porque eu me perdi primeiro. Não é qualquer mensagem. O erro não salva ninguém. O que salva é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, o Evangelho. Se ninguém é salvo por psicologia positiva, autoajuda, coaching ou qualquer outra coisa. Não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu e depois do mundo inteiro. Que a justiça de Deus se revela no Evangelho, na cruz de Cristo, de fé em fé, como está escrito: justo, aquele que foi salvo, ele vive pelo que Cristo fez na cruz, em fé, na obra redentora do Senhor. Então não é qualquer mensagem que salva. Não, estou pregando aqui, ou falando aqui, ou palestrando aqui, qualquer outra coisa. Ninguém é salvo. Ninguém é salvo. Não há salvação em nenhum outro. A salvação está no Evangelho, em Cristo. Mudou a mensagem, se perde todo mundo. E não a fé cristã. Você só tem fé cristã na Bíblia. Esses homens eram homens comprometidos com a palavra. Eles viveram pela palavra. Eles obedeceram a palavra e eles morreram por ela. Os profetas morreram por defender a palavra de Deus. Eram homens comprometidos com a palavra de Deus. Eu quero te afirmar algo: a sua fé não é maior do que o seu conhecimento bíblico e a sua obediência às Escrituras Sagradas. A sua fé, ela tem um nível, ela tem uma barreira, ela tem um sarrafo. É o seu conhecimento e a sua obediência às Escrituras Sagradas. Você não tem uma fé maior do que isso. Você não tem uma fé maior do que o conhecimento bíblico e do que a obediência às Escrituras Sagradas. Porque não é só informação. Fé não é informação, fé é obediência. A fé é obediência. Fé é fazer, é realizar. Então, você tem fé até o nível das Escrituras Sagradas que você tem e da obediência. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela revela a Deus. Você não tem como confiar em quem você não conhece. Como é que você vai conhecer a Deus? Como é que você vai confiar em Deus se você não conhece a Deus? E é a Bíblia que revela quem Deus é. A Bíblia é a auto-revelação de Deus. Deus se revelou e se revela nas Escrituras.
Deus é o que a Bíblia diz que Ele é. Você só pode confiar em quem você conhece. Se você não conhece Deus, se você não conhece Deus nas Escrituras, você não vai confiar nele nunca. Nunca. Aí o que nós temos é um misticismo, que é essa fé religiosa do rei de Israel, que a gente vê tão espalhada no país, um dos países mais religiosos do mundo. Meus irmãos, nós precisamos ter uma fé cristã, uma fé fundamentada na pessoa, na obra redentora de Cristo e na palavra de Cristo. Isso é uma fé cristã. Qualquer fé salva? Não. A fé que não está depositada em Cristo é idolatria. A fé que está depositada em objetos, em si mesmo, em pessoas, em coisas, em instituições, é idolatria. A fé verdadeira, a fé cristã, ela olha unicamente, diretamente, firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa é a grande diferença da fé cristã. É a fé que está apenas e tão somente em Cristo. Essa é a fé da salvação. Então, falando num país que tanto anuncia a fé, que o importante é ter fé, há um equívoco muito grande, porque não é isso que a Bíblia diz. Porque até os demônios creem, e nenhum deles está salvo. Então você tem que rever o conceito de fé que você está ouvindo e entender que você precisa ter uma fé cristã, uma fé fundamentada no Evangelho, na Bíblia e em nada mais. E em ninguém mais, apenas no bom Salvador Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que glorifica a Deus. É essa fé que traz o reino de Deus. Então veja, os profetas são profundos conhecedores das Escrituras. Eles viveram por elas, eles anunciaram essas Escrituras e morreram por elas para a glória de Deus. Então, você quer crescer na fé? Você quer uma fé madura? Leia o texto bíblico e obedeça o texto bíblico. Bíblia não é informação. Bíblia é prática, obediência. O que adianta vocês dizerem para mim, Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando, disse Jesus. Não adianta nada. A fé cristã, ela obedece. Sabe de um princípio? Vivam. Conheça a verdade? Pratique. Exerça, pratique a fé, pratique o princípio, pratique aquilo que da Bíblia você sabe. Você vai crescer na fé. Você pode ler a Bíblia inteira, você pode ter a Bíblia inteira na sua mente, versículo a versículo, princípio a princípio, mas se não houver uma prática, não há fé, porque a fé sem obras, ela é a fé da informação, e não é isso que é fé bíblica, é a prática, é a mudança da minha vida, é a mudança das nossas vidas. Aí é a fé. Você pode ter todo o conhecimento, como Paulo diz em 1 Coríntios 13, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, ainda que eu tivesse todo o conhecimento e soubesse todos os mistérios, se não tem amor, e esse texto termina com amor, que é a grande evidência da fé. Seguimos. Terceira característica de uma fé madura é que ela percebe situações naturais sob os olhos espirituais. É tremendo, irmão. Como eu disse, pentecostal, não pentecostal, vem daquele exército, ele ia começar a fazer guerra espiritual ali. E é interessante porque, irmão, a maioria desse pessoal que crê nessas coisas assim, eles, diferentemente de Eliseu, eles veem demônio em um monte de lugar e jeito. Mas é interessante, Eliseu foi o que mesmo?
ele viu um monte de anjos de Deus ao redor daquela cidade. Meus irmãos, uma fé bíblica, uma fé que vê Deus, que enxerga a graça de Deus, o milagre de Deus, a bondade de Deus, vai dizer no versículo 16: não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com Ele. Como é maravilhoso, irmão, ser comprado pelo sangue de Jesus, saber que Deus, o Pai, nos ama, que Jesus nos ama, que o Espírito Santo nos ama, que o Pai intercede por nós, que o Filho vive para interceder por nós, como diz Hebreus 7,25, e que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8. Esse Deus maravilhoso de toda a graça, está passando por luta. Sabe o que você tem que entender? Sabe o que você tem que lembrar? É do texto de Hebreus capítulo 1, versículo 14. Bilhões de anjos do Senhor que são enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os olhos de Eliseu estão abertos, porque ele sabe o Deus de amor. Deus é fiel, Ele não vai quebrar a aliança. Não importa a multidão de um exército que venha contra mim, não importa se são carros, cavaleiros, cavalos, homens armados de todo jeito, o Senhor é por nós. É isso que você tem que ver nas suas tribulações, Cristo. Não está te faltando isso, não? Olhar no meio daquele tumulto todo, daquela situação apertada, daquela dificuldade, dizer: Senhor, obrigado. O Senhor está aqui. Nunca me deixou, nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Senhor, me faz olhar somente para ti, unicamente para ti, porque a questão da verdadeira fé, da fé madura, não é que eu sou. Não é que eu sou. Olha, a esperança, a resposta está em você. Os coaches vão dizer isso. A esperança está em você. Você é a pessoa maravilhante que você é. Você é uma pessoa espetaculosa. Você é uma pessoa extraordinária. Sabe, a resposta é você. Tudo de bom está em você. Você é lindo. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Olhe para Ele, porque sem mim não podeis fazer. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh querido, a fé infantil, ele vai dizer: ai Senhor, ele está olhando para Ele, é para Ele que ele está olhando, em comparação com o inimigo. Quem é aquele menino em comparação com aquele monte, com aquele exército inteiro? O que ele vai dizer? Ai de mim, é óbvio, qualquer um diria isso. Estão olhando para Ele. A fé não é você, a fé não é o inimigo, a fé é Deus. É olhar para Ele, é enxergar a Ele, seu amor, sua graça, sua onipotência, onisciência, imutabilidade, sua soberania, seus milagres. Para Ele tudo é possível. E Ele já derrotou todos os inimigos e pôs todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E se Ele é por nós, ninguém pode ser contra nós. Isso é fé. Fé é você esquecer de você. Fé é você dizer para você mesmo: verdade, eu não tenho condição nenhuma aqui. A fé derrota você. A fé derrota o orgulho. Porque a fé fraca é dizer: eu sou maravilhoso, eu posso, vou fazer, sai da frente, é comigo.
Eu vou pegar o diabo pelos cabelos e vou acabar com tudo. A fé verdadeira, a fé madura faz o quê? Ele ora a Deus. Ele ora ao Senhor. 3 vezes nesse texto, Eliseu ora. 3 vezes. A fé madura tem sua expressão a oração, a dependência de Deus. Eu não posso, Senhor, mas o Senhor pode. A fé verdadeira olha para Deus, mas olha para o Deus de amor. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A incredulidade, ela diz que Deus mente. A incredulidade diz que Deus falha. A incredulidade diz que Deus é cruel. A incredulidade diz que Deus vai embora. Por isso que o autor de Hebreus diz de um perverso coração de incredulidade. Porque a incredulidade é perversa. Ela é perversa. Porque ela perverte o caráter de Deus. O Deus de amor se torna meu inimigo. Agora eu tenho que jejuar para conquistar o de Deus. Eu tenho que dobrar Deus. Porque Deus é duro. Deus é duro. Deus é distante. Deus é frio. Deus abandona. Deus vai embora. Deus mente. Deus nega. É isso que a incredulidade diz. Aqui está a maldade da incredulidade. É que você está falando disso do Deus de amor. O Deus que preferiu ver seu filho morrer na cruz do que você morrer na cruz. Aquele que nos ama e com seu sangue nos comprou de toda tribo, povo e nação. Ele nos ama. A maldade da incredulidade está em você dizer, imagina você dizendo para todo mundo que teu pai e tua mãe são 2 mentirosos. É isso que a incredulidade faz com Deus. É isso que a incredulidade faz com Deus. Ela está dizendo para todo mundo que o seu pai é mentiroso. Eu espero, irmão, que você jogue fora a incredulidade na sua vida. Porque ela é perversa. E ela perverte aquilo que há de mais sagrado e santo. A pessoa, o caráter, o amor, a santidade de Deus. A santidade, o poder de Deus. Que você olhe para a incredulidade sob essa ótica. E toda vez que ela bater no seu coração, que ela vai bater porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. A fé forte, a fé madura, é uma fé que luta contra a incredulidade. A fé infantil, ela aceita a incredulidade. Ah, Senhor meu, ele aceitou a incredulidade. A fé madura não, ela luta, ela lança fora, ela repreende, ela volta os olhos para Deus, porque o seu coração vai voltar os seus olhos para você mesmo. O seu coração vai voltar os seus olhos para o inimigo. Então você vai ter que chamar seu coração, lembrar das Escrituras e dizer: não, Senhor, é mentira. Eu lanço fora a incredulidade, eu olho para ti, Senhor. Tu és o meu amor, a minha vida, a minha esperança, o meu Pai, e eu confio na tua palavra. Eu confio naquilo que o Senhor disse: o Senhor nunca vai me deixar, o Senhor nunca vai me abandonar. Eu confio em ti, Senhor. E ainda que os meus sentimentos digam que essa situação é impossível, e eu quero dizer para ti, Senhor, é impossível. Eu não posso nada. Pegue a impossibilidade da incredulidade, diga a verdade. Eu não posso, ninguém pode, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Quando o diabo disser para você que você não pode, diga para ele: você tem razão, mas o meu Deus pode. E eu creio nele, eu confio nele. Ele é meu Pai, ele é meu Senhor, e é nele que eu confio.
É a fé de Jó. Ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Ele é meu amor, ele é minha vida. Eu vou morrer, mas eu vou morrer agarrado a ele. Diferentemente da fé do interesse religiosa. Se Deus não der a bênção, eu também não gostava muito de Deus. Eu não confiava muito bem nesse Deus mesmo. Sabia que em algum momento ele ia falar: eu vou embora, eu vou procurar outra coisa. Eu vou confiar em mim mesmo. Porque a solução de tudo está dentro de você. Gente, que bobagem. É até infantil um negócio desse. Mas está assim. Eu volto para o texto. Então confia, irmão, na providência maravilhosa. A quarta característica da fé madura é a marca de uma vida profunda de oração. Primeira resposta de Eliseu foi orar. Versículo 17: orou Eliseu e disse: Senhor, eu declaro, Senhor, olha aí, versículo 17, eu determino, é isso que ele diz mesmo? Ele declara alguma coisa, ele determina alguma coisa, ele manda alguma coisa para Deus, ele pede. Irmão, meu Deus, quanta bobagem por aí. Determina, profetiza. O profeta não está profetizando, então orando e pedindo. Que bobagem. Profetiza. Profetiza o que, rapaz? Nenhuma profecia jamais foi dada por vontade humana, mas homens de Deus, inspirados pelo Espírito, falaram da parte de Deus. Não é uma coisa que eu profetizo, eu declaro, isso tudo é bobagem. Na verdade, isso tudo é uma espécie de feitiçaria, de paganismo. O profeta está orando e pedindo. Acompanhe o texto comigo, que aqui está algo importante para você, irmão. Você for ler a Bíblia, você lê devagar. Você lê devagar, olhando palavra a palavra do texto, senão você perde o mistério do texto. Ok? Você perde o mistério. E o mistério, olha aí o texto. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te, olha a humildade. A fé te dá humilde, não arrogante. Peço-te que lhe abra os olhos. Então o Senhor respondeu. Olha o versículo 18. E como desceram contra ele, os inimigos vieram contra Eliseu. Agora ele tem que determinar, não é possível. Agora ele tem que ordenar alguma coisa. Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de seguir. E o versículo 20: tendo ele chegado em Samaria, disse Eliseu: ó Senhor. Esse ó aí na frente, essa partícula exclamativa, ó Senhor, ela dá um sentido de rogar, de pedir. Ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Meus irmãos, a fé transforma tudo em oração. A fé transforma dores, tristezas, lágrimas, alegrias, desafios em oração. Meus inimigos, a fé madura não é aquela fé que diz: não, o diabo não existe, não. Também não é isso. Está errado. O diabo existe, está na Bíblia. E quando está na Bíblia, acabou. Os inimigos existem, as circunstâncias existem, são reais. E você deve chorar, às vezes, diante da dor, do luto, do sofrimento. Chore e transforme tudo isso em oração. Olhe para Ele. Chore olhando para o seu Senhor. Sofra olhando para Ele. Ria, conquiste olhando para Ele. Tudo na sua vida tem uma única direção: que você possa ser o homem de Deus, a mulher de Deus, para a glória de Deus. Então ele pede, ele roga. Então aqui está a fé madura. Ela ora, ela intercede, ela clama. Uma fé madura
madura está para além de si mesmo. Uma fé madura ora pela igreja, pelo reino de Deus, ora pelas pessoas. Vê, Eliseu não está orando por ele. Deus me defende. Não. Ele está orando pelas pessoas. Se orar pelos olhos do meu servo, Senhor, cega essa gente. Senhor, abre os olhos deles. Ele não está orando por ele. Quanto mais madura a nossa fé, menos nós oramos por nós mesmos. Mais oramos pelos outros. Mais vemos o outro, menos a nós mesmos. E em quinto lugar, quinta característica, é a fé madura, é a fé que ama. Quando eles chegam em Samaria, de Dotã para Samaria são 20 quilômetros, eles iam andando, seguindo a Síria. Eles iam atrás deles, provavelmente não está no jumentinho. E lá vem, e ele na frente o exército. E eles chegam dentro da cidade de Samaria. Senhor, ó Senhor, abre os olhos do pessoal. Quando abriu os olhos, o rei de Israel, quando viu aquele povo, já esmoreceu, né? Estamos na casa do inimigo. O exército deles estão aqui, muito maior que nós, não vai estar a gente aqui. Aí então o rei, claro, instrumentalista, aproveitador, é para matar agora, não é? Não, você vai matar quem você capturar por bateu. A gente aqui ama. Prepara a comida e água. E eles vão voltar para o Senhor deles. A fé madura não é uma fé de vingança, não é uma fé de orgulho, não é uma fé provocativa, é uma fé de salvação. Jesus disse, ouve-se o que foi dito: amarás o teu próximo e dirás ao teu inimigo. Eu por evangelho. Amai os vossos inimigos e abençoai os que vos perseguem, para que vocês se tornem filhos do Deus Altíssimo, porque Ele é bom. Ele faz o seu sol e a sua chuva cair sobre bons e maus, justos e injustos. Mateus capítulo 5. A fé madura cumpre a missão de levar pessoas ao conhecimento de Deus, ao conhecimento do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, da restauração de Deus. A fé madura torna você amoroso. Quanto mais fé, mais amoroso você é, mais gentil, mais amável, mais cuidadoso, mais bondoso, mais generoso, mais alegre, mais feliz, mais calmo. Não falta fé na gente, não é? Que falta fé na gente, essa ferradura desse texto. Olha para ele dizer, um homem tão calmo, diante de uma situação desesperadora. O homem está calmo, inabalável. Meu Deus, como nós precisamos confiar em Deus. Seríamos mais felizes se tivéssemos uma fé mais madura. Porque até os nossos dias nublados de fé brilhariam sobre o sol da providência de Deus. Vamos orar, Senhor. Feche seus olhos. Vem sempre, por favor,